Como é que você vê aí essas discussões internas do PT, falando inclusive e temendo até que Lula não dispute a reeleição em 2026? Esse debate é natural que ocorra, né, Fabiola? Nem o próprio Lula sabe hoje como ele vai chegar a 2026. Se chegar na condição que ele imagina, estalando de popularidade, ele jamais cogitaria abrir mão da reeleição, quarta reeleição da história dele, né? Eu me lembro que num momento de descontração, Fabiola, em meio àquele dilúvio gaúcho, o Lula declarou em maio que pretende viver até os 120 anos, porque ele ainda precisa disputar umas 10 eleições. E aí ele disse lá, no, num evento institucional que virou uma espécie de comício, ele disse que vai estar de bengala disputando eleições ainda, né? E essa cena mostra o que o Lula traz dentro da alma. Ele, enquanto tiver saúde e tiver desempenho, ele gostaria de disputar eleições presidenciais, né? E ocorre que, por enquanto, o Datafolha informa que a terceira gestão do Lula é considerada boa ou ótima por 36% dos brasileiros, a despeito dos indicadores econômicos que exibem uma qualidade melhor do que o mercado supunha, melhor que os críticos do governo gostariam, a despeito de tudo o que está acontecendo, apenas 36% dos brasileiros avaliam positivamente o governo. Esse desempenho é similar ao que foi obtido pelo Bolsonaro na mesma altura do mandato dele, um mandato precário que a maioria do eleitorado decidiu não renovar em 2022. Então, hoje, o Lula, se disputasse a presidência, correria o risco de perder, não é? Daí essa dúvida. Entre os muitos dilemas que frequentam o imaginário nacional, está a incerteza em relação aos candidatos que vão disputar o Palácio do Planalto em 2026. E não só na seara da esquerda, o barco do Bolsonaro bateu no iceberg da inelegibilidade. E não se sabe se o capitão vai sobreviver às sentenças que estão por vir, sentenças criminais que o Supremo Tribunal Federal há de proferir, né? Busca-se, em consequência, uma alternativa à direita. E as dúvidas sobre o futuro do Lula estimulam a especulação sobre as alternativas que existiriam também à esquerda. A única diferença, Fabíola, é que na direita eh, o, o, as alternativas, o debate foge ao controle do Bolsonaro. E na seara da esquerda, que ultrapassa as fronteiras do PT, não vai haver a construção de uma alternativa sem a concordância e a participação efetiva do Lula. Essa é a única diferença. O Bolsonaro perde o controle sobre o seu cercadinho e o Lula mantém sob as suas rédeas, sob o seu controle, o debate sobre a eventual substituição, a busca de uma alternativa para 2026. O Lula está vivendo hoje, Fabiola, eu me lembro que noticiei lá atrás, em 2020, no ano 2000, perdão, antes da eleição de 2002, que ele venceu, o Lula já estava, naquela ocasião, atormentado pela dúvida, né? E ele, nas conversas reservadas que mantinha na época, ele dizia que ele tinha uma dúvida que atormentou, a certa altura, o Pelé na carreira dele. Eles consideravam Pelé da política e ele dizia: eu não vou jogar na segunda divisão, não vou ficar no banco de reservas, eu quero terminar a minha carreira como Pelé, que soube escolher a hora de parar. O Lula está vivendo esse dilema. Não chegou a hora de parar? Ele já refletiu sobre isso lá atrás, quando ele saiu da presidência da República no seu segundo mandato, com uma popularidade acima de 80%. Ele estava realmente tinindo e ele utilizou esse prestígio para reeleger a Dilma Rousseff. Ali, ele talvez tenha ultrapassado esse momento do Pelé, o momento ideal para parar. E agora ele foi como que intimado a disputar a eleição novamente em 2022, porque o Brasil estava ali na fronteira de um golpe de Estado, estava vivendo uma ameaça à democracia. Ele foi à sorte das urnas, até como um desagravo que ele imaginou que devia a si mesmo pela temporada que passou na cadeia. Ele queria dar um troco. Ele foi, disputou e ganhou por uma pequena margem.
1,8 ponto percentual, pouco mais de 2 milhões de votos, né? Então, realmente, alguém que chegou à presidência nessa condição e que lá na frente pode ser que não haja mais essa ameaça à democracia, é razoável que ele esteja agora atormentado por essa dúvida. Então, depende do desempenho que ele vai ter lá na frente, depende das condições em que ele vai exibir, Fabíola, lá em 2026. Você se lembra que recentemente ele falou, né, que ele queria viver até 120 anos? A gente achou essa fala que você também estava Pois é, lembrando, né, mencionei Josias? aqui no início, né? Me lembrei disso automaticamente, foi É, lá no Rio Grande do Sul agora, né? vamos ouvir o que ele disse nessa época. Esse cara é bom. Esse cara tem um lugarzinho garantido lá. Eu não vou te contar porque eu vou ver até 120 anos, eu vou demorar. Eu já falei como lá em cima, eu não estou afim de ir embora, me deixa aqui, porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, faz uns 20 anos. O Lula de bengala disputando a eleição. Mas um dia é um dia feliz, Eduardo. Um dia feliz porque nós conseguimos no governo aprovar as coisas que era preciso aprovar. Não é nenhum favor, não. É uma necessidade da gente olhar todos. Ele falando que quer disputar a eleição até de bengala, né? Isso mostra a disposição dele, né, Josias? Essa é a Ah, sim. alma do Lula. O É. Lula é um animal político, né? E ele adora. A eleição é o ambiente dele, né? E estava ali em meio a um dilúvio, né? Estava lá no Rio Grande do Sul anunciando medidas que o governo dele adotou para socorrer lá os gaúchos, né? E aí transformou um ato institucional num comício ali, falou, a certa altura, fez esse comentário, né? Isso é o que o Lula traz dentro da alma. Ele, se puder, com 90 anos, disputa eleições, vai estar em cima de um palanque. Agora, tudo tem limite, né? E esse limite pode ser testado em 2026, né? Vamos ver como é que ele chega lá.